Fala, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, viu, Augusto? Tava adiantando um pouquinho aqui, falando mais ou menos a pessoa que você é. Além da gente falar de conceito, de falar de profissional, a gente tem que falar do caráter, né? Uma pessoa que eu não vejo assim problema nenhum em enaltecer e expor o caráter que você tem para trabalhar com futebol, principalmente como gestor, né? É um grande exemplo que eu tenho. E agora a gente sempre junto, né? A gente trabalhou junto em 2014, 2015, meados de 2016 e durante quase 3 anos aí. E essa amizade ainda continua, né, professor? Então, obrigado, seja bem-vindo ao La Tática e se apresente aí, professor. Legal, Anderson, obrigado pela oportunidade. É um prazer aí poder fazer uso da tecnologia para aproximar pessoas, né, num momento tão delicado que a sociedade vive. Então, poder realmente contribuir aí contigo. Eu acompanhei algumas edições anteriores aonde pude perceber o gabarito dos profissionais que já passaram aí contigo. Então, eu espero realmente que eu possa contribuir, né? E compartilhar algumas das minhas experiências pessoais e profissionais para que a gente tenha essa 1 hora permitida aí pelo Instagram para poder trocar ideias. Então, te agradeço, obrigado pelas palavras e estou à sua disposição. Lembrando assim, né, que ninguém é entrevistador aqui, eu sou treinador de futebol, né? Então, o que a gente vai fazer mais é uma troca de experiências, uma troca daquilo que a gente tem em comum, mas acho que deixar bem evidente o que a gente vai falar hoje. Acho que eu já adiantei um pouquinho. Nós vamos falar do que atrapalha o desempenho de um atleta dentro de um clube, vamos falar de captação, enfim, vamos permear por assuntos aí que sejam pertinentes à formação do atleta. Então vamos lá, Augusto. Como começou tudo isso aí, meu amigo? Essa loucura do futebol aí, bichinho picou você como, cara? Então, Anderson, cara, eu nasci em Rondônia, né? Numa cidade chamada Ji-Paraná, no norte aí, na região norte do nosso gigantesco país. E com 12 anos eu me mudei para Maringá com a minha família, né? E em Maringá eu tive mais acesso a projetos, a escolas de futebol, e foi onde eu mergulhei nesse universo aí que é o sonho da maioria dos jovens no nosso país, né? Buscar uma oportunidade através do futebol, que é uma grande mola propulsora aí para diversos meninos e meninas, né, do nosso país. E como a maioria das pessoas que trabalham com futebol, eu acreditava que eu me tornaria um grande jogador de futebol, né? Eu acredito que faltou aí algum talento para isso, mas Talento? Faltou talento ou algum treinador te atrapalhou, professor? Não, a gente até brinca numa passagem que eu tive no Cruzeiro, onde o treinador era o Ney Franco, e ele, com 3 semanas de avaliação, ele acabou me liberando, fez um grande favor, me ajudou muito. E depois a gente teve a oportunidade, né, pelas esquinas aí da vida e do futebol, de poder trabalhar junto no Coritiba, e eu relatei isso para ele. Ele falou assim: ó, tá vendo? Eu estava certo, eu estava correto em liberar. Ele era um profissional de educação física. Então, Exato. eu desde dessa transferência aí para Maringá, da minha mãe, que veio trabalhar no estado do Paraná, eu me envolvi com escolas de futebol e fui desenvolvendo ali esse gosto, essa paixão pela modalidade. E quando completei 18 anos, eu jogava no sub-20 de um clube e fui passar um final de semana em Maringá, Dia das Mães, inclusive. E minha mãe me levou numa universidade que ela estava concluindo um curso de administração e me perguntou: olha, você tem 18 anos, deixou um pouquinho de lado aí a reta final do ensino médio,
e eu tô com, não vou revelar a idade dela aqui, né? Eu tô com X anos e tô X completando anos. uma graduação. Então, o que você acha de pensar nisso? Aí eu entendi o recado, voltei para Maringá com a minha mala, concluí o ensino médio e entrei na faculdade de Educação Física. Então, dali, isso aconteceu em 2002. Então, dali em diante, eu nunca mais me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com futebol. Uhum. E aí, o Baense foi uma grande escola, né, professor? Foi onde tudo começou ali em relação a entender o processo, né? Eu também tive uma escola mais ou menos parecida, que foi o Paulínia Futebol Clube, né? Acho que escolas parecidas, que não têm nome, né? Clubes e empresas, mas que dali saíram muitos profissionais, né? A gente está vendo aí o Ramon Lima, duas lendas. Você também é uma lenda, meu amigo. Mandar um abraço para o Vander também, um grande amigo. E aí a gente vê um cenário onde, cara, a maioria dos treinadores e profissionais em si que saíram do Ubaense, hoje em dia estão bem colocados no mercado, né, Augusto? Acho que foi uma escola bem interessante em termos de crescimento para todos, ali junto com o Próspero, né? Que era um dos idealizadores ali, junto contigo. Acho que foi uma coisa bem interessante, né? Anderson, eu tive o privilégio, a gente é sempre grato a pessoas e instituições, né? A gente passa pelas instituições, elas se perpetuam aí ao longo com o decorrer do tempo, e nós, né, como profissionais, a gente passa por algumas delas e acredita nas pessoas que nos convencem a encarar os desafios, né? Então, em 2010, eu tinha concluído a pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa em 2007, e desde ali eu tive uma proximidade com o professor Próspero. Foi quando, 3 anos após a pós-graduação, teve uma atitude da Marinha do Brasil, Ministério da Defesa e o governo da época brasileiro, junto com a Haiti, para trazer as seleções masculinas a masculina e a feminina para o Brasil. Então, eu tive a oportunidade de ser o treinador da seleção feminina em 2010. A gente jogou eliminatórias da Copa do Mundo no México. E após essa experiência aí de 4 meses, junto com a ONG Viva Rio também, eu tive uma proximidade bastante grande com o Próspero. E quando eu retornei desse contrato com a seleção do Haiti, eu recebi um convite para ir trabalhar no Baense. Então, eu topei de imediato, fiquei 3 meses no Baense, onde diversos profissionais eu tive, né, o Alexandre, o Matheus, o Murilo, né, o Cleiton Júnior, famoso Igor treinador Guerra, né? goleiro, o Próspero, né, o Ramon, o Fabrício. Então, assim, ter tido essa escola no Baense, numa cidade que, para mim, não, eu nem a conhecia, né, próximo de Juiz de Fora, ali na Zona da Mata, foi uma oportunidade num centro de formação bem relevante para mim, e que eu fiquei 3 meses lá até receber o convite para chegar no Coritiba. Legal. E aí, Augusto, até fazendo um link com o nosso primeiro assunto, que a gente vai falar de captação, no primeiro bloco aí. No Curitiba, você teve uma experiência muito grande em relação à coordenação de captação, né? Um trabalho, inclusive, muito bem feito aí, que deixou muitos frutos também. E aí, falando, né, já entrando no nosso assunto, como que você enxerga o processo de captação, como que a gente lidar com toda essa ferramenta que a gente tem na mão, como que a gente escolhe os captadores, enfim, tudo que permeia a captação. Acho que a gente podia entrar nesse assunto, já que você tem uma vasta experiência em relação a isso aí, professor. É verdade, Anderson. Assim, o setor de captação foi o que me gerou as oportunidades, né, que eu tive de trabalhar no Baense como gerente de captação, e de lá eu vim para o Coritiba como observador técnico, num convite do Mazuco, para que entendesse ali o cenário e estruturasse um setor de captação num clube do tamanho do Coritiba, da envergadura da instituição, né, centenária. Então, a gente construiu a 4 mãos no departamento de captação, um pouco tarde, né? Mas foi uma estratégia e uma oportunidade onde o Mazuco, que era o coordenador da base, teve a visão. Então, assim, a gente teve realmente uma baita experiência
para poder colocar em prática algumas das coisas que a gente acreditava, né? Que é um setor amplamente valorizado hoje em dia, haja vista as inúmeras oportunidades que os profissionais têm hoje para trabalhar em setor de scouting de clubes brasileiros, de clubes europeus, né? Hoje você não assiste uma competição nacional se não tiver, no mínimo, ladeado aí por 10, 15 scouts de clubes europeus, né? Sim. Então, assim, estruturar isso, tendo uma grande noção do perfil dos profissionais, que a nomenclatura ela só evoluiu, mas são os antigos observadores técnicos que foram, né, se desenvolvendo, e algumas terminologias, né, advindas aí para o futebol fez com que se tornasse setor de captação, setor de scouting. Hoje a gente já ouve muito análise de mercado, setor de inteligência, onde no braço aí desses organogramas constam os observadores, né? Alguns que ficam sediados na própria cidade e outros que são os observadores externos, né? Que moram nas suas cidades e ficam responsáveis por determinada região. Uhum, legal. E falando em questão de perfil, Augusto, quando a gente fala em captação, a gente precisa ter alguns pilares, né? Por exemplo, o captador que esteja envolvido no processo do clube, né? Para primeiro entender qual que é a cultura do clube. Então, por exemplo, você vai captar X jogador, independente do nível de qualidade. A gente sabe que na captação em si, a gente tem que observar as questões das competências essenciais. Se o menino tem relação bola acima, se ele tem uma boa estruturação de espaço, se a comunicação ou leitura de jogo dele é apurada, enfim, esses 3 pilares a gente não mexe. Mas a gente mexe na questão do perfil, né? E aí a gente tem um perfil X no Santos, tem um perfil X no Inter, tem um perfil X no Nordeste, enfim. Qual a importância que você vê em relação a esse profissional estar inserido e como fazer esse trabalho de inserção do profissional, do captador, né, no caso, para ele conseguir ter ferramentas essenciais para a gente ter uma boa captação no clube, professor? Então, Anderson, eu acredito muito nas ferramentas que o clube disponibiliza, né? Então, você entender quais são os recursos humanos, recursos estruturais, recursos financeiros para desenvolver um processo de identificação de talentos, eles são primordiais em qualquer instituição. Se a gente pensar, analisar um pouquinho o cenário brasileiro, não são todos os clubes que te oferecem uma cartilha ou um perfil a ser buscado. Esses comportamentos já bem definidos, e os observadores, eles detêm essa informação para aí sim avançar com o processo de prospecção, né? Mas se a gente analisar mais a fundo, eu, o professor Murilo, o professor Próspero, aí a gente está lançando um livro nesse mês, foi um diagnóstico estrutural e financeiro do processo de captação de atletas no Brasil. Então, a gente aplicou um questionário aí com mais de 70 clubes e a gente teve uma noção muito aproximada da realidade, óbvio, com guardadas as confidencialidades de cada clube, né? Mas hoje a gente vê bastante clubes com uma preocupação em ter um norte, em saber qual o perfil a ser buscado, entender quais são as capacidades mentais, físicas, técnicas, táticas, que vão fazer com que o garoto, com que o jovem, porque essa busca ela é muito precoce hoje, né? Quais sinais de talento ele possui, ele apresenta relevância para convencer um captador, um observador, um scout a fazer a identificação, inserir esse menino, esse jovem, esse menino ou esta menina em uma estrutura clubística para que esse talento se desenvolva, né? Então, Exato. realmente a gente entende que é um mercado muito concorrido. Alguns clubes até demonstram uma agressividade fora do normal, com jovens, com crianças, né?
Nós entendemos aí que no Brasil, antes dos seus 14 anos, é uma lei, né? Isso, o garoto não pode fazer uso, morar em alojamentos. Então, o que os clubes acabam buscando? Subterfúgios aí para trazer os atletas menores. Não é um grande erro, mas a forma como isso se dá talvez possa sucumbir a alguns potenciais garotos aí, né, com sinais de talento. Então, antes dos 14, eles acabam se aproximando, vem num sistema de monitoramento, ou a família se muda, ou muda só o pai ou só a mãe, uma tia, e essa tia já cuida de um, de dois, de três, daqui a pouco vira uma mini pensão. E isso, como as pessoas brincam aí, né? Isso determinadas emissoras não mostram, né? Exato, exato. E assim, né, o captador, além dele agir nessa questão inicial, né, porque a gente tem o menino que entra no processo inicial do clube e também tem as carências, né, as posições pontuais que muitas vezes cada categoria demanda disso, né? E para isso a gente tem que ser pontual. E, Augusto, além da gente ter os nossos captadores, nós também temos que saber escolher os parceiros, né? E que muita gente acaba esquecendo que os parceiros são intimamente imprescindíveis para esse processo, principalmente da captação. E aí, o que eu te pergunto, como identificar um bom parceiro, Augusto? Como a gente identificar um cara que vai falar a língua do clube, um cara que vai saber identificar o talento, enfim... Como que a gente consegue trabalhar com esses parceiros que estão bem presentes aí na maioria dos clubes? Ah, legal. Olha o Alexandre aí nos mandando mensagem, Henrique. Legal. Devaneios nossos, conheço. Vamos lá. O que eu entendo disso, Anderson? Primeiro que um bom parceiro, ele vai ser sempre reconhecido do ponto de vista da qualidade técnica que os seus alunos, os seus atletas, eles demonstram, eles apresentam. Mas, assim, tem uma série de fatores que interferem nessa classificação, na hierarquização, né, ou numa montagem de ranking dos parceiros. Me recordo muito bem que no Coritiba a gente tinha um ranking dos parceiros no estado do Paraná, no sul do Brasil e aí em todo o país. E, assim, a credibilidade, a honestidade, a pontualidade, a organização para com o processo de vinda desses meninos, né? A gente não, quando nós tivemos essa oportunidade no Coritiba, a gente não podia simplesmente agendar uma avaliação de um determinado garoto de uma região X do país e ficar no clube aguardando que ele chegasse em plenas condições de fazer os seus exames, tendo a aprovação dos exames, ele era submetido a uma apresentação, um tour no estádio Couto Pereira, entendia a história daquele clube e aí sim iniciava-se um processo de treinamento. Imagina que esse parceiro ele tem que ter organização, ele tem que ter seriedade, credibilidade. Às vezes ele que viaja com esse menino, né? A família tem que confiar nessa atitude, nesse deslocamento, né? Os exames completamente organizados em dia. Então, assim, são premissas que vão fazer com que o garoto se sinta recebido, valorizado e principalmente confortável com o carinho das pessoas ali que o recebem, porque ele vai estar sendo avaliado, ele chega, ele já é visto de forma diferente pelos atletas da categoria, pelos outros atletas que estão em avaliação, pelos integrantes da comissão técnica, pelo treinador da categoria de cima, de baixo, enfim. O menino se sujeita a uma semana de constrangimentos, né, de vulnerabilidade, que pode fazer com que ele não demonstre todas as suas competências.